Pesquisadores, hoje trouxemos um assunto que ficou em alta nos últimos dias. Um estudo revelou que microplásticos foram encontrados na corrente sanguínea humana. Para entender melhor o assunto, vamos explicar como estes microplásticos podem chegar até a corrente sanguínea humana, como eles foram detectados e quais as possíveis consequências para a saúde. Tudo isso logo depois da vinheta. Para começar, o que são microplásticos? São pequenos fragmentos de plástico com um tamanho inferior a 5 milímetros, ou seja, o equivalente a meio centímetro. Estes microplásticos são classificados de acordo com a forma com que chegam ao meio ambiente e podem ser primários ou secundários. Os microplásticos primários são produzidos em tamanhos reduzidos, como pequenas esferas que são muito utilizadas na indústria e na produção de cosméticos. Já os microplásticos secundários têm origem de plásticos maiores, que são degradados na natureza até atingirem o tamanho microscópico. Essa degradação pode ser gerada por meio de processos químicos como biodegradação, ação por micro-organismos, fotodegradação, incidência de radiação UV, degradação termal, influência da variação de temperatura, degradação termo-oxidativa, oxidação em temperaturas moderadas e hidrólise, reação química com a água. É importante destacar que os oceanos são grandes produtores de oxigênio, regulam a temperatura planetária e são neles onde se encontra a maior biodiversidade. Com isso, ecossistemas do mundo inteiro se baseiam na saúde dos oceanos. Bem, os estudos sobre a presença de microplásticos no ambiente marinho começou na década de 70. Desde as primeiras pesquisas até os dias atuais, diversas espécies de organismos marinhos foram verificados com a presença de microplásticos em seu interior. Esses poluentes podem ser encontrados em forma de fragmentos, fibras e grânulos. Vale ressaltar que, devido ao seu pequeno tamanho, esses plásticos atingem a base da cadeia alimentar, afetando toda a fauna aquática. Agora, uma pergunta que vocês devem estar imaginando: como estes microplásticos chegam até a corrente sanguínea humana? Mas antes da gente responder essa pergunta, se inscrevam no canal e deixem o like. Continuando, os microplásticos podem ser ingeridos pelo plâncton, pelos peixes e por animais de grande porte. Com isso, esse poluente passa a fazer parte da teia alimentar da biodiversidade marinha, afetando diversos seres, inclusive o ser humano, como consumidor da carne de peixe e de outros frutos do mar. Outra forma possível é pela própria alimentação, sendo essa embalada por plásticos. Estudos comprovam que micropartículas migram para os alimentos e com isso ingerimos. Também podem chegar no corpo através das vias aéreas, aquáticas ou por meio de produtos de higiene e cosméticos. Sendo assim, esses microplásticos podem se depositar em órgãos vitais e também migrarem para a corrente sanguínea através de processos do nosso metabolismo. Agora falando da pesquisa que chamou a atenção de todos. No dia 24 de março de 2022, um artigo foi publicado na revista científica Environment International. Esse artigo discute os resultados inéditos obtidos numa pesquisa que foi realizada na Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Nesse estudo, os autores Leslie e colaboradores avaliaram amostras de sangue de 22 voluntários anônimos, todos adultos saudáveis. As partículas plásticas foram encontradas em 17 deles, ou seja, quase 80%. Esse é um dado alarmante. Além de verificar a presença dessas partículas no sangue, o estudo reuniu técnicas e conseguiu identificar os tipos de plástico encontrados, além de quantificar. Metade das amostras continham plástico PET, normalmente utilizado em garrafas para armazenar água, sucos e refrigerantes, conhecidas no Brasil como garrafa PET. Um terço continha poliestireno, utilizado para embalar alimentos e outros produtos, e um quarto continha polietileno, um material encontrado das sacolas plásticas, sendo que a quantidade e o tipo de plástico variam consideravelmente entre as amostras de sangue. Os pesquisadores adaptaram as técnicas já conhecidas para detectar e analisar partículas tão pequenas quanto 700 nanômetros, e para evitar contaminação, usaram agulhas de seringa de aço e tubos de vidro. Um dos autores afirmou em uma entrevista: "Isso prova que temos plástico em nosso corpo, e não deveríamos."
Esse estudo foi financiado pela Organização Holandesa para a Pesquisa e o Desenvolvimento em Saúde e pela Common Seas, ONG ambiental com sede no Reino Unido que busca reduzir a poluição por plástico. Pesquisadores, se vocês quiserem saber mais detalhes desse estudo, vamos deixar o link do artigo aqui na descrição. Vale ressaltar que ele foi publicado em uma revista científica com a qualificação A1 da CAPES, tanto na área de saúde quanto na de biodiversidade, ou seja, tem um maior impacto e relevância. Agora, quais são as consequências para a nossa saúde? Apesar de não se ter bem definido essas consequências, um estudo recente descobriu que os microplásticos podem se prender às membranas externas dos glóbulos vermelhos e podem limitar sua capacidade de transportar oxigênio. Muitos questionamentos ainda precisam ser respondidos com novas pesquisas, como: as partículas ficam retidas no corpo? Esses níveis são suficientemente altos para desencadear doenças? Uma curiosidade é que a União Europeia já está financiando pesquisas sobre o impacto do microplástico em fetos e bebês e no sistema imunológico. Vamos aguardar. Segundo a fundadora da ONG Common Seas, a produção de plástico deve dobrar até 2040. Surreal. O Brasil, por exemplo, está em 4º lugar no ranking de maiores produtores de lixo plástico do planeta, com 11,3 milhões de toneladas descartadas por ano, segundo a World Wildlife Fund. Desse total de resíduos produzidos, apenas 1,28% é reciclado. A descoberta é um alerta para os humanos se atentarem à quantidade de plástico descartado de forma irregular. Agora, o que podemos fazer para melhorar esse cenário? Aplicar em ordem a política dos 4 R's da sustentabilidade, assim como segue: repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente, reduzir o consumo ao máximo, reutilizar produtos e materiais enquanto puderem ser reutilizados e reciclar aqueles que tiverem chegado ao fim de sua vida útil. Vamos terminar com a frase de Dalai Lama, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1989. A responsabilidade de todos é o único caminho para a sobrevivência humana. Vem expandir a mente com a gente!